Meus amigos, e esse é o segundo vídeo que conta aí a história do He-Man. No primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, nós vimos o conceito e a criação do personagem, da onde tiraram a ideia, no que se basearam, tudo utilizado para criar o personagem. Agora, nós vamos falar um pouquinho da origem do personagem de fato. E aí eu peço para vocês que fiquem comigo no vídeo após a vinheta para saber mais sobre a origem do He-Man. Lembrando que, se você não viu ainda o primeiro vídeo, eu acho legal que você assista, porque é bem explicativo, mostra como foi feita até a série dos anos 80, que a gente curtia quando era criança. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a primeira história do He-Man, a primeira origem do He-Man. Então, a entidade conhecida como deusa de Eternia, ela é inclusive muito parecida com a Teela, como vocês podem ver aí. Ela criou a magia do planeta Eternia. E ela concentrou essa magia num lugar chamado Grayskull, né, no castelo de Grayskull. E aí o que ocorreu? Para proteger essa magia que ela colocou ali, seria inclusive a base ali de sustentação do planeta, ela criou também uma guardiã e um campeão, um protetor. Essa guardiã seria a feiticeira de Grayskull e esse campeão seria o usuário do poder de Grayskull, que no caso seria o He-Man, mas não o He-Man Príncipe Adam, os antepassados. O primeiro campeão eleito, o protetor de Grayskull, do poder de Grayskull, foi o Rei Grayskull, que na verdade o nome dele é Devan Grayskull. Aqui eu tô pegando, saindo do gibi e entrando um pouco também para a linha que foi criada agora a partir da série da Netflix. Então o Rei Grayskull tinha dois filhos. Um deles chamava Ro Lightgrey e o outro chamava Dare Lightgrey. O Ro Lightgrey, ele achava que ele não seria nunca digno de herdar ali o reino, até que um dia o Grayskull está treinando os filhos e o Dare é raptado pelo Orlax de Pretérito. Isso ocorre 500 anos antes da época atual do He-Man. Aí o que acontece? O Dare ele cai num sono profundo e aí o Grayskull é obrigado a forjar uma espada para enfrentar o Orlax. Essa espada ele recorre ali ao castelo e aí a feiticeira, que no caso é Arkuduku-Ungol, ela dá a ele a missão de ele resgatar a espada nas profundezas subterrâneas. Então ele resgata a espada, forja a espada e aí com isso ele consegue salvar ali o filho dele, o Dare Lightgrey. Só que o que acontece? Isso já é um pouco tarde demais, o menino não desperta e quem acaba se tornando o herdeiro do Grayskull ali seria o Ro, que na verdade seria o Hiro que nós vemos agora também ali na série da Netflix Salvando Eterno. Nos quadrinhos isso acontece um pouco diferente, porque na verdade o Hiro ele seria um antepassado do He-Man, só que ele seria também não filho do Grayskull, mas ele seria ali um genro do Grayskull que se casaria com uma filha do Grayskull. As circunstâncias que o Grayskull consegue a espada são um pouco diferentes também. Porque ele consegue a espada, na verdade, para enfrentar ali o Rei Serpente, que estava usando os Homens Serpentes para atacar a Eterna. Então, essa origem para o Revelation foi um pouco modificada. Inclusive, o Hiro ele não é sucessor direto do Grayskull quando o Grayskull falece. A honra é passada para o Vikor. O Vikor é mostrado nessa cena do trailer do novo filme do He-Man, onde o Adam tenta arrancar a espada da mão dele. Esse é o bárbaro que serviu de base para protótipo da criação do He-Man, como eu já expliquei para vocês. E na história, o Vikor ele foi o herdeiro direto do Rei Grayskull, que antecedeu aí o Hiro. Nós também temos outro usuário, que seria o Undar. O Undar é esse que vocês viram aí. Ele já é o usuário que veio 100 anos antes do Príncipe Adam, também para combater os Homens Serpente. Na série de TV, a Arkuduku-Ungol, ela já está eleita ali como feiticeira de Grayskull. Não mostra nem no gibi, nem na série de TV se ela é a primeira, eu acredito que seja, né? Porque até então passa-se 500 anos apenas, né? Entre a era do Grayskull e do Príncipe Adam. A Arkuduku-Ungol, ela já está muito velha, já está tomando conta ali do castelo há muito tempo. Então ela escolhe uma sucessora. O nome dessa sucessora é a Tilana. Tilana, na verdade, é a mãe da Teela. A mãe da Teela, que é a Teela do He-Man aqui da época atual. Não é explicado qual o período que a Tilana tem ela, nem o pai da Teela, entendeu? Até então isso não é explicado. A Tilana, ela é escolhida pelo Arkuduku-Ungol para enfrentar uma ameaça de um feiticeiro. Esse feiticeiro acaba sendo preso e a Arkuduku-Ungol acaba indo parar em Preternia, quem falece em Eternia e tem ali o direito de ir para o céu, né? Então nasce o Adam e a Adora. Surge uma nova ameaça. Essa nova ameaça seria quem? Seria o Hordak. O Hordak ele tem uma sécula. Esse pupilo seria o esqueleto. Então o Hordak ele invade ali o castelo do Rei Randor e ele leva consigo um dos filhos do Rei Randor. O Hordak rapta a Adora e foge para uma outra dimensão
que ele vai acabar parando no planeta Etérea, que é o planeta que passa as aventuras da She-Ra. O pupilo dele, o subalterno dele, que é o Esqueleto, acaba ficando ali em Eternia, combatendo o Rei Randor e também o He-Man, que acaba sendo eleito novo campeão do Castelo de Grayskull. Não é explicado se o Esqueleto tinha uma relação de parentesco, seja com o Rei Randor, seja com o He-Man. Até aí isso não existe. Nos quadrinhos, nos mini-books que vinham com o personagem, na verdade é dito que o Esqueleto é um ser que habita uma dimensão de seres como ele. Ele veio para a Eternia com a missão de trazer a espécie dele para a Eternia também, para conquistar o lugar. Só que daí o que acontece? Ele falha miseravelmente nesse objetivo e acaba também ficando meio que interessado em ter o poder da Eternia só para ele. Então ele desiste de trazer ali os parentes, vamos colocar assim, os seres da mesma espécie dele para a dimensão de Eternia. Uma curiosidade sobre o Esqueleto é que nos quadrinhos, nos mini-books, né? Ele, na verdade, ele possui uma espada. E essa espada, do poder do Esqueleto, na verdade, quando ele estava na dimensão dele, essa espada é uma espada inteira. Quando ele passou para Eternia, não se explica por que ele passou com metade da espada. Aí o que ocorre? Ele quer buscar a espada do He-Man, com metade da espada do He-Man, que é a espada do poder, e juntar com a espada dele para abrir o portal para trazer o resto da espécie dele para a Eternia. Essa era a origem do Esqueleto nos mini-books. Então vocês podem ver que em nenhum ponto é citado o parentesco do He-Man com o Esqueleto. Até aí não se fala nada. Então o tempo vai passando e ali o Adam acaba descobrindo a verdade sobre a irmã dele. Que é quando a feiticeira ela tem ali uma noite de pesadelos e ela acorda lembrando do rapto da Adora pelo Hordak. Então o Adam vai até o planeta de Etéria, acaba conhecendo a Adora, que até então trabalhava para o Hordak. Ela era capitã da guarda da Horda, né? É aí o esquadrão do Hordak. E o Adam vai lá e acaba livrando a irmã dele do controle do Hordak. E aí ele leva, inclusive, a espada da Adora, que é a única diferença que existia entre a espada da Adora e a espada do Adam era uma pedra que estava incrustada na espada da Adora. E também a espada da Adora possuía habilidades diferentes da espada do He-Man. Ela consegue se transmutar em outras formas, né? Ela vira corda, ela vira escudo, ela vira o que a Adora precisar, no caso a She-Ra. E também ela tem poderes curativos. Então ela é uma espada mais poderosa até do que a espada do próprio He-Man. A Adora, de posse dessa espada e do poder do Grayskull se transformando na She-Ra, acaba optando por ficar em Etéria para combater o Hordak e a Horda. Antes disso, ela vem até Eternia, ela consegue reencontrar o pai e a mãe, e aí fica sabendo que, na verdade, esse rapto realmente existiu. A feiticeira de Grayskull, para evitar o sofrimento, ela tinha apagado a mente de todo mundo, com exceção do mentor, que é o único que sabia da história, e dela mesma. Pois bem, isso faz com que, desse ponto em diante, se tenha ali a continuidade das aventuras da Adora no desenho da She-Ra, que foi o spin-off do He-Man. E na série principal do He-Man, a batalha continua, então ela não termina de uma forma satisfatória. Em 1975, depois de 2 temporadas, vem a bomba. A série do He-Man, da Filmation, ela foi cancelada. Não se deu muitas explicações por motivo. Alguns dizem que é porque os episódios ficavam muito caros para ser produzidos, que é naquele processo de rotoscopia que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Mesmo os brinquedos sendo uma ótima vendagem, ganhava-se muito dinheiro com o marketing dos bonecos do He-Man, não se sustentava a produção da série. A questão é, todos os planos também foram suspensos com a série, inclusive a explicação que se tinha para algumas pontas soltas. Além da terceira temporada do He-Man, que já tinha até o roteiro pronto, existiam planos de criar uma série que seria um spin-off, mas uma prequela, ou seja, aquela história que vem antes do desenho do He-Man, que seria focado no Hiro. Inclusive chegaram a fazer brinquedos de personagens que não apareceram na série do He-Man, mas que pertenceriam ao universo do He-Man, como também brinquedos do Hiro, que seriam lançados aí para a vendagem dessa prequela que seria focada nele. Mas tudo isso, com o cancelamento, ficou em aberto. A explicação e a saída veio no universo expandido, nos quadrinhos. Então, nos quadrinhos é que se traçou ali uma origem definitiva para o Esqueleto, é que se criou ali a ideia de que os poderes do He-Man, na verdade, descendem do primeiro eleito, que foi o Rei Grayskull. É ali que deram também uma explicação para quem seria o Hiro. Não se sabe se a série que seria lançada, o spin-off, teria a mesma história, o mesmo roteiro dos quadrinhos para o Hiro, mas deram uma história para ele, até para justificar os bonecos que tinham sido vendidos. Então, na verdade, boa parte da explicação que eu dei para vocês até aqui foi
tirada do universo expandido do He-Man. Não é o que existia em 1985 do material da série. Eu apenas coloquei aqui esses elementos a mais para a história fazer algum sentido, porque se a gente fosse pegar só a história do desenho e só o que tinha no minibook, tudo ficaria muito vago e eu ia acabar deixando mais coisas sem explicar do que explicando o outro, belezinha? A série da She-Ra continuou por mais um ano. Em 1986, ela acabou sendo cancelada também e a saída foi buscar o universo expandido da mesma maneira que se fez com o He-Man. Meus amigos, e com isso chegamos ao final do segundo vídeo sobre a origem do He-Man. Você deve ter reparado que durante o vídeo eu dei alguns spoilerzinhos de conceitos atuais que não existiam lá na década de 1980, quando foi feita a animação da Filmation, e também não existiam nos minibooks, que é de onde a Filmation tirou ali os conceitos para fazer o desenho. Então nesse vídeo eu contei para vocês, na verdade, duas origens diferentes. No próximo vídeo eu vou falar para vocês a origem mais atual do personagem, belezinha? Então eu espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, dar o seu like, fortalece o canal muito isso, e fazer a sua inscrição. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, me diga o que você achou do que eu te contei até aqui. E me encontro agora no terceiro e último vídeo sobre a origem do He-Man. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Sou seu amigo Nerd, vou ficando por aqui. Até mais, fui!